estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Vou mostrar o áudio. Ela diz, não quero que denunciem na polícia. Eu falo, então eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele no RH do SBT. Porque ela me diz, não quero que denuncie no SBT. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet, eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? A Juliana cometeu uma injustiça. De repente, meus queridos heróis e heroínas, o caso Juliana versus Otávio Mesquita muda, pois Juliana vem a público, dá uma declaração, joga merda no ventilador e se mostra uma militante racial, cara. Juliana se torna uma feminista militante também da causa racial? O que Dani Calabresa tem a ver com o caso Juliana e Otávio Mesquita? Danilo Gentili veio a público e desmentiu Juliana. Olha isso. Bom, pessoal, vou falar aí do caso da Juliana. Muita gente estava me cobrando desde que essa história toda apareceu na imprensa. E eu, particularmente, não ia me manifestar pelo seguinte. O que eu tenho para falar e para mostrar, eu acho que não vai ser legal. Nem para Juliana, nem para Otávio Mesquita. Foi necessário que o Danilo Gentili fez? Léo Lins também veio a público e desmentiu Juliana. Peraí, mas não era Juliana versus Otávio Mesquita? O que o SBT, o que o Danilo Gentili, o que o Léo Lins, o que Dani Calabresa tem a ver com essa situação toda, cara? O que a declaração de Danilo Gentili tem a ver com identitarismo? A militância identitária. Depois da vinheta, meus queridos heróis, vamos dar nossos 2 centavos sobre este assunto e vamos responder essas perguntas aí. Porque tá no ar. Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Torne-se membro do canal e concorra a um action figure do Wolverine. Sim, action figure da marca Iron Studios. Assim que a gente bater 300 membros, você, do nível prata e nível ouro, você pode ganhar este Wolverine. Sim, nós vamos fazer o sorteio ao vivo aqui no canal, assim que a gente bater 300 membros. Torne-se membro do canal a partir do nível prata e nível ouro e concorra a esse Super Wolverine, esse action figure da Iron Studios. Boa sorte pra você! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, além da cultura pop, pra você. Nós já fizemos um vídeo sobre esse assunto. Nesse vídeo, a gente, inclusive, não julgamos a Juliana, porque ela se sentiu assediada, então ela tem o direito de procurar os direitos dela. Ela está previsto, cada um sabe o que sente e todo mundo tem o direito de ir às vias de fato para se sentir bem. Só que as declarações dela, a acusação dela nos pareceu descabida, de assédio para estupro, essa coisa que é mais um processo sistêmico do que desse caso da Juliana em si, porque tudo hoje virou estupro. Ok? Uma coisa que nós deixamos claro nesse vídeo, desculpe te interromper, foi que a dor da Juliana, sim, pode ser algo verdadeiro e que... O que me parece que é verdadeiro. E que parece realmente que é genuíno e a gente vai falar sobre isso mais ainda aqui. Só que o que acontece? A gente ficava, mas aí é exagero, não é estupro. E assim, nem pareceu um assédio, pareceu mais uma brincadeira sem noção. Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu de noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu. Como se a culpada fosse eu. Como se a criminosa fosse eu. E agora o Danilo Gentili vem a público e prova realmente que todo mundo teve a mesma percepção que a gente. Ele teve a percepção, o diretor teve a percepção, todo mundo teve a percepção que foi só uma brincadeira
descabido, uma brincadeira nojenta daquele cara que é assim, que faz esse tipo de brincadeira com todo mundo. Inclusive, Elvis, esse vídeo de mais de 40 minutos do Danilo revela muita coisa, cara. Sobre o Otávio Mesquita, inclusive, sobre a Juliana. Só que esse vídeo do Danilo Gentili vem depois de um vídeo da Juliana. Tony e eu, a gente ia até abordar esse vídeo aqui. A gente disse, não, vamos lá, vamos assistir pra ver se a gente traz pro canal. Mas Elvis preferiu aguardar um pouco mais. Eu falei, não, cara, mas teve um trecho que eu falei, Tony, se a gente for reagir a esse vídeo, tem que ser esse trecho. Calma que você vai saber. Por que a gente decidiu, então, fazer esse vídeo hoje e trazer pra você algo muito importante relacionado a esse trecho que o Elvis vai falar. Uma coisa que Juliana fala é sobre humilhação, é sobre algumas Medo coisas... de perder o emprego. Medo de perder o emprego. A parte algumas financeira. coisas que ela fez sem querer, não foi? Alguma coisa que ela fez sem querer fazer. Mas, Elvis, o que a gente tem pra falar sobre isso aí? Você não precisa ficar se humilhando a um trabalho, a um tipo de emprego só pra ganhar dinheiro. Desde que eu comecei, eu fiz mais de 20 mil reais em comissão. Se você tiver um leque de oportunidades, você pode escolher aquela melhor oportunidade, aquele tipo de emprego, aquele tipo de renda que melhor se encaixa para você. E hoje na internet tem várias possibilidades. Está compreendendo? Então você não precisa se humilhar para um patrão, para um emprego. Na internet tem muita forma de você ganhar dinheiro. Vai aqui no comentário fixado e fala com o Dr. Dimas. Ele vai te explicar. Tem várias formas, você vai vender vários produtos, você vai vender produtos que outras empresas vão mandar para os clientes, porque existe uma possibilidade gigantesca de ganho financeiro, onde tem uma cadeia de lucro que todo mundo se beneficia e você pode estar nessa cadeia, cara. Fala aqui com o nosso querido Tom Dimas, ele vai te explicar. Não é pirâmide, não é joguinho, não, tá? É trabalho. É trabalho. Trabalho, para você não se humilhar para um patrão, para um tipo de emprego que depois de 10 anos, depois de você ficar muito rico, você vem e fala muita merda, né? Mas fala com o Todibas, Não tem ideia quanto esse dinheiro já ajudou aqui em casa, né? Pra pagar minhas contas, pra ajudar meus pais, pra comprar as coisas que eu quero. Atenção, não estamos dizendo aqui que o Danilo ou o SBT humilhava a Juliana, não. Muito pelo contrário, é o que nós vamos relatar aqui pra vocês. Presta atenção. Primeiro veio a denúncia da Juliana contra o Otávio Mesquita. Foi uma bomba na internet, e inclusive, segundo o Otávio Mesquita, também foi uma bomba pra ele. Pô, Juliana, depois de 10 anos, né, Tony? Juliana não falou nada até então. Estupro, gente, olha que loucura isso. Eu demorei para entender tudo do que se tratava. No fim, percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado aí de uma maneira informal. Não tinha falado nada. Não tinha falado nada até então. O Otávio Mesquita, então, veio a público e deu a declaração dele, ficou lá surpreso. Chegou a intimação pro cara. De estupro. A grande questão é essa. O nosso vídeo que a gente aborda esse assunto, nós falamos isso. Cara, beleza, a pessoa se sentiu assediada, ele passou a mão nela e tudo mais. Só que, há meses atrás, quase um ano atrás, o próprio Ratinho, no vídeo dele lá, no programa dele, mostrou que a Juliana tinha essa liberdade. E o Danilo Gentili fala isso. Pô, cara, eu pensei que eles tinham essa liberdade. Pode mostrar. Alguém aí queira me pegar? Que isso? Um ano antes. Então ele pode processar ela, não? Então ela aí, tava liberdade. e agora deu uma Exatamente. certa liberdade. Então ele Abriu já a tinha porta, uma né? certa liberdade, um certo tipo de brincadeira. Todo mundo, depois que o Ratinho falou, pensou a mesma coisa. Pô, mas é hipocrisia. Só que a gente deixou bem claro no nosso vídeo, quem sente é a pessoa. Por isso a gente esperou pra Juliana falar alguma coisa. Até então, nada. Quem sente é a pessoa, entendeu? Eu passei a mão na bunda do Tony, aí o Tony passou a mão na minha bunda, eu fiquei com raiva. Eu sou, no mínimo, hipócrita. Bom, aí agora você me calou. Mas eu tenho o direito de ficar com raiva e, no caso da Juliana, ir lá e processar o cara. Agora, o juiz vai ver todas as provas e ela pode perder. Eu não vim me pronunciar antes porque eu tava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite e em determinado momento eu
fazia o papel de fã, e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam 2 seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses 2 seguranças eram atores. Tem outro vídeo também que tá vindo à tona, que é um vídeo de 2015, que eu gravei com Otávio Mesquita para o programa dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara? Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. O Ratinho já falou que acha que ela vai perder. Muitos de vocês concordam que ela vai perder e a gente também acha. E agora, depois dessa aí... Depois dessa do Danilo, dessa bomba gigantesca, um canhão gigantesco aí, uma bomba nuclear do Danilo, com certeza ela vai perder. Porque ela veio em público e falou do SBT. Pronto. Falou do Danilo e falou do João, que é o diretor do The Noite. Falou desses 3 players. Quando estava rolando a gravação do The Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, pro programa dele, pra rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu de noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu. Como se a culpada fosse eu. Como se a criminosa fosse eu. Entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Quando a gente assistiu, a gente ficou meio, caraca... A gente ficou... Isso aqui não é legal. Por quê, Elvis? Qual o ponto principal dessa declaração da Juliana que complicou a vida dela? Tá? Ela se fez de uma vítima, inclusive ela insinuou que o Danilo Gentili não a ajudou por conta da raça dela e da sua questão social. Ela se fez de pobre, então ela se fez de vítima. Então ela é vítima triplamente. Ela é vítima de abuso ou de estupro, dependendo ali do julgamento do juiz. Ela é vítima de racismo e ela é vítima também de preconceito social. Sim. Então, ela dá a entender isso sobre o Danilo Gentili e foi por isso que o Danilo Gentili veio a público, galera. E eu achei sensacional, porque quando a gente assistiu e chegou nesse trecho, a gente se sentiu muito incomodado, velho. E é por isso que nós estamos comentando aqui. Juliana é uma mulher rica, viu, gente? Mulher rica. Segundo dados, o menor salário do SBT gira em torno de 7, 8 mil reais. A Juliana tá no Danilo Gentili, acho que desde o início, uns 10 anos. 10 anos por aí. Aquela moça, como é o nome daquela moça que tá até disputando com a menina lá? Com a Juju Todinho? Cariúcha. Segundo o próprio Terra, a Cariúcha ganha 15 mil bruto, 12 mil líquido. 12 mil líquido aí. A Juliana, cara, no mínimo ganhava isso por mês. No mínimo ganhava isso. E, cara, eu acho que ganhava muito mais. Eu acho que ganha mais. Tem rumores que ela ganhava mais de 30 mil por mês. Se você olhar, 8 mil por mês, tá entre os 10% mais ricos do Brasil. Bota no Google aí, ó. Entendeu? Então, essa vitimização foi que tocou na gente e nos deu esse ímpeto de fazer esse vídeo de novo. Porque tem muito a ver com o que a gente fala com o wokeísmo, o identitário. O identitarismo é a base do wokeísmo, gente. Pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então, assim, não dá pra falar que você é negra e pobre, porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Identitarismo é a base do wokeísmo, principalmente o identitarismo negro, que foi com essa questão racial que a palavra woke, que o termo woke nasceu. A gente tá vendo muitos artistas de Hollywood se vitimizando, cara.
gente rica, milionária. Gente rica, exatamente. Milionária se vitimizando toda hora, como se eles fossem um pessoal pobre. Exatamente. E assim, é o que a gente tá falando. Por mais que a Juliana não ganhasse 30 mil, que eu acho que ela deveria ganhar, mais ou menos isso aí, cara, segundo fontes, segundo dados, o menor salário lá do SBT é 8 mil. E é muita grana. Mais uma vez. Você gostaria de ganhar 8 mil por mês? Meu querido branquinho que tá assistindo o Heróis e Mais aqui. Você gostaria? Mais uma vez, não estamos falando aqui que Juliana não tem o direito de se expressar, de fazer suas declarações e de processar quem ela quiser. Não estamos dizendo isso. Ela tem o direito, inclusive, de ser ingrata. Mas, no mínimo, é incoerente. Ingratidão. Vamos já tocar É ingratidão, pô. É ingratidão. Mas, Elvis, Juliana vai contra essa matéria aqui que vocês estão vendo aí. Ó. Vai contra essa declaração dela em 2017. Danilo Gentili comenta polêmicas com assistente de palco. Essa é uma matéria de 2017, em texto publicado no Facebook. O apresentador ainda criticou o portal de notícia por meio de palavras de baixo calão. Aquela besteira, né? Que o pessoal queria transformar o Danilo Gentili em racista e usavam a Juliana como arma. Porque ele deu um chocolate pra ela, fez uma piada ali. Isso, infelizmente agora a Juliana faz parte desse bonde que Essa fica, galerinha aí. né? E na época a menina era based. Na época ela era muito based, velho. O que ela falou aí, Elvis? Olha esse aqui, cara. Ela falou o seguinte. A Juliana, por sua vez, se manifestou em suas redes sociais na última segunda-feira e saiu em defesa do Danilo Gentili. E pensar que foi eu quem pediu pra tirar essa foto. E nego ainda se doeu por mim. Aliás, o único erro do Danilo foi não ter me mencionado como chocolate belga. Que fique de exemplo, Palmitão. E para todos os outros que se ofenderam por mim, desejo aquele canavial de rola. Tá vendo A aí? menina era based. A menina era based. O que aconteceu com ela nesse tempo todo, gente? O que aconteceu com a Juliana? O identitarismo destrói a mente das Será pessoas. Será que véio. tem alguém convencendo a Juliana a ser uma feminista do movimento negro? Ih, rapaz. Ser vítima, né? Uma menina que é famosa, rica. Não vem com essa dizer que você é pobre, Juliana. Para com isso. E aí nós vamos até 2020. Aonde Dani Calabresa se encaixa nesse negócio. Onde é que se encaixa nesse negócio? Porque é o seguinte, o que rolou com o Otávio Mesquita foi em 2016, né? E se você não assistiu o vídeo do Danilo Gentili, assista. 2015. Não, 16. Foi 16? Foi, porque o Danilo Gentili, ele erra no vídeo dele lá, ele fala 2015, mas foi 2016. E aí você tem 2020, mais de 4 anos depois, que a Juliana fala com Danilo Gentili, se expressa mesmo, eu fui assediada. Eu assisti o caso da Dani Calabresa, isso me deu gatilho. Isso me deu gatilho e ela realmente, se vocês não ouviram os áudios, ela realmente estava mexida. Aquilo mexeu com ela. Por quê? Aí vamos voltar um pouquinho. No dia daquela brincadeira idiota do Otávio Mesquita, ele também passa a mão no Danilo. Passa. E o Danilo fala. Porque quando você vê um velho xarope de Batman descendo de uma corda, eu comecei a achar divertido. Eu falei, tá bom, é o Otávio Mesquita sendo Otávio Mesquita e achei divertida a brincadeira e me empolguei, entrei na brincadeira e ele desceu, tá? E ele passa a mão no meu... Ele me bolina. Do ângulo que eu tô, o vídeo tá na internet. Do ângulo que eu tô vendo um velho com uma capa fingindo, fazendo as idiotices dele, que eu particular... Quando você vê um velho desse na tua frente, você fala, velho, porra, tá bom, vai, olha o xarope. Olha o xarope fazendo merda. Cara, ele pegou no meu Júnior. Ele pegou em mim, cara. E aí ele fala, a menina, a Juliana, enfiava o dedo no meu... Rainbow. Eu nunca... Ele até fala assim, ainda bem que eu nunca brinquei dessa forma com a Juliana, porque quem sabe agora fosse eu não processado. Exato. Nunca briguei, nunca gritei. A Juliana enfiava o dedo no meu ali várias vezes pra brincar. Eu nunca revidei a brincadeira, graças a Deus por isso. Porque se eu tivesse revidado algum dia, seria pela brincadeira. Seria revidar uma brincadeira. Mas hoje eu poderia estar sendo processado por assédio. Você tá entendendo? Mas Dani Calabresa, então, entra nisso daí. Foi um dos piores exemplos que a nossa querida Juliana teve, tá? Exatamente. Então vamos... exato. Por quê? Porque já foi mostrado que ela a Dani, acusou falsamente. Falsamente o Então cara. vamos lá. A menina... O vídeo do Danilo Gentili termina
com a declaração da Juliana que aponta que o Danilo Gentili possivelmente não a ajudou porque ela era preta ou pobre, ou os dois juntos. Isso deu gatilho no nosso querido Danilo Gentili. Você pode não concordar com o Danilo Gentili, a gente também não concorda com ele em várias coisas. Eu acredito que ele erra em muitas coisas, mas ele é um ser humano. Mas nesse ponto, quem sai de toda essa celeuma gigante é o Danilo Gentili. O Otávio Mesquita é um bosta. Foi provado que ele é um bosta. Entendeu? Brincadeira bosta. Ok? Ele pode ser uma ótima pessoa, mas esse tipo de brincadeira, eu odeio esse tipo de brincadeira. Também não gosto, cara. Eu não gosto desse tipo de brincadeira, entendeu? A brincadeira que pode afetar, inclusive, gatilhos em pessoas. Mas, vou te dizer uma coisa, o fato dele ser assim vai livrá-lo nesse processo. Porque mostra que ele brincava. Que ele tava brincando com todo mundo. Ele passava a mão. No Ratinho, o Ratinho falou no Pânico. Do Mesquita, que é chato pra caralho. Ele é insuportável. Ele é insuportável. Profissional. Eu adoro ele. Mas eu adoro ele como pessoa. Mas ele passa do limite. Ele pega no saco. E aí, Ratinho? Porra, bicho. Tá pegando no meu saco, pô. Não, mas ele é assim. Ele foi no meu programa. E aí, esse sacão velho? Porra, Mesquita, para com isso. Cara, ele tem essas brincadeiras, ele fica passando a mão na gente, ele fica se esfregando Ele é na um cara gente. chato, né? Ele é um cara chato, inconveniente. E o Danilo Gentili pensou que a reação da Juliana era uma reação normal, como de todos ali. Eu acho que do caso da Juliana, eu gosto muito da Juliana como pessoa, sempre me tratou muito bem, e eu sempre tratei ela muito bem. Nunca acreditei que ela fosse achar ruim com uma brincadeira daquela do Mesquita. Quando ela viu o Danilo apoiando a Dani Calabresa, ela se sentiu mal porque o Danilo não apoiou ela. Aí ela fala, por que você não me apoiou? Porque eu sou preta? Porque eu sou pobre? Se eu fosse branca ou rica, você me apoiaria. Esse é o ponto, Tony. Sabe, o caso da Dani Calabresa, o problema da Juliana trazer esse caso é esse, é apontar que o Danilo não a ajudou e talvez por essas questões raciais ou sociais. Nossa. Aí, cara, o Danilo Gentili veio e provou que 4 anos e meio depois, em 2020, quando rolou o caso da Dani Calabresa, ele e o João, diretor do The Noite, apoiaram a Juliana de todas as maneiras. E ele prova isso. O próprio Danilo Gentili quis, por conta própria, porque a Juliana não quis fazer nada. Ela só não queria o Otávio Mesquita ali no programa. Ela só não queria ele no programa. Foi isso que ela falou. O Danilo foi contra ela, falou com o próprio advogado e falou assim, olha, eu quero entrar contra esse cara. Eu falei pra ela nesse dia. Por que eu vou pôr esse áudio? Porque ontem a Juliana disse que eu nunca fiz nada. Que ninguém nunca ficou do lado dela, que ela não teve apoio, que ela não denunciou por medo de perder o emprego. E o que eu vou mostrar agora é o que eu disse pra ela. Assim que vocês ouvirem esse áudio, julguem vocês. É o áudio de alguém que não está prestando apoio? É o áudio de alguém que está ameaçando de demissão? É o áudio de alguém que não está do lado de uma mulher só porque ela é negra e pobre? Porque se ela fosse branca e rica, ele estaria? Ouçam um áudio. Juliana, eu não acho que você tem que deixar pra lá. Eu acho que se te incomodou, se você se sentiu de alguma maneira prejudicado, a gente tem que levar isso pra frente, certo? Tem que tentar ressarcir. Em nenhum momento o seu papel lá é fazer alguma coisa ou ficar chateada, desconfortável. A gente constrói as coisas lá pra todo mundo se divertir, você sabe disso. E às vezes a gente fica lá no ambiente onde eu tô xingando o Roger, aí xinga o Murilo, xinga o Léo, tudo na brincadeira. Aí eu brinco com o Diguinho brinca comigo de volta, os caras, você vê que os caras fazem comigo, tira minha roupa, põe lá, me dá banho de água de sardinha, aí vai o Murilo tomar tapa de anão, entendeu? E às vezes a gente acha que tá todo mundo no mesmo espírito. Ninguém tá fazendo nada pra deixar o outro mal. A gente é tudo comediante e tá lá brincando. Você sabe que nos bastidores todo mundo respeita todo mundo. Eu jamais permitiria uma coisa assim no bastidor, eu jamais faria isso. Eu sempre tento deixar todo mundo confortável. E esse dia do Otávio Mesquita, quando eu me lembro que ele desceu da corda mexendo as mãos, você tá falando do peito duro, eu lembro agora que você falou, porque pra mim foi uma coisa assim, foi mais uma das muitas besteiras que a gente faz no programa que eu jamais poderia imaginar que tinha te magoado, te entristecido. Depois, quando você disse que ele passou a mão e você teria te assediado, eu falei, Juliana, é meio estranho, tinha 7 câmeras ligadas, eu não vi ele fazer isso. Eu não vi. Pra mim era tudo parte do show, entendeu? Não tem porquê aquilo lá é um programa de comédia, não é um... Enfim...
A câmera tá ligada, é uma brincadeira, igual Pânico. Não acho que o que acontece lá é verdade, entendeu? Verdade é o bastidor, e no bastidor todo mundo se respeita. Agora, se isso de alguma maneira tá te fazendo mal, tá te trazendo coisa negativa, eu acho que a gente tem que tratar, a gente tem que ir atrás, tem que esclarecer, tem que ver o que você quer pra ficar confortável. Não tem por que encobrir e nem deixar pra lá. Eu vou falar com o João. Porque o Danilo queria realmente... Ele já não gostava do cara. Já não gostava do cara. E ele falou, cara, eu sou o líder de um grupo. Eu tenho que ir pra trincheira com essa pessoa. E gostando dela. A amiga dela. Cara, ele mostra o print dele falando com o advogado. Ela é minha amiga, cara. Não tinha como a gente saber porque ela nunca tinha falado antes. O SBT não sabia. Ela não deixa levar pro SBT. Olha, depois que eu desliguei o telefone, eu falei com o meu advogado. Eu mandei pra ele e falei, eu não tô nem aí. Eu vou entrar contra a vontade... Olha os prints na tela. Eu troquei e-mail com ele, eu falei, eu vou entrar com denúncia contra a vontade da Juliana mesmo, porque se ela se sente assim, vamos esclarecer na justiça. Eu tô puto, eu quero entrar. O advogado fala, você não pode fazer isso. É direito dela, se ela não quiser entrar, você não pode se intrometer. E aí que o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando, eu tô vendo coisas dela e tal... E aí me deu gatilho, foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porquê. Assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava a mulher do filho, né? Certeza que ele ia falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar, certeza, da defesa dele. Não, e sinceramente, eu não quero nada desse homem. Não, nada. Esse discurso ia rolar, claro, mas foi a primeira coisa que eu me falei. A esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 pessoas na plateia. E rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar pra falar que o meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um puta gatilho. Foi isso. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz pra resolver? Porque você não pode ficar magoada. O importante é que você fique bem e se sinta bem. Então a gente tem que tomar alguma atitude para isso, para essas coisas melhorarem. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para você se sentir bem, para você se sentir que foi justiçada. Ô, Juju, peraí, primeira coisa. Isso ainda te incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz, e muito mais que foi assediada, entendeu? Eu concordo com o João. Você sabe. Isso eu acho que não pode acontecer, não pode acontecer. Mas assim, mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro, eu não quero que isso venha público, por mais que foi. Eu não quero nada, eu só fiquei magoada, é só isso. Então, Juju, é o seguinte, óbvio, a primeira coisa pra mim também é a sua cabeça, a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Mas eu não posso deixar que primeiro, que você se sinta assediada, segundo, que você sinta que você não tem poder ou você é qualquer coisa dentro do nosso programa. O Danilo, ele não sabia. João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela, em particular no WhatsApp. Quando ela quiser entrar, a gente faz o que tem que fazer. Pronto, cara. Esse foi o ponto. Aí, cara, eu achei muito terrível essa fala da Juliana, Tony, porque, porra, todo mundo fica tentando transformar o Danilo em racista. Porque isso é uma arma dos wokes, é uma arma da esquerda. E ela sempre defendeu o cara, e agora ela vem com essa, bicho. Aí ele falou, porra, né? Eu só não te ajudei porque tu é preta mesmo. Cara, isso aí foi... E ele fala, você não é pobre não, viu, Juliana? Você fez muito dinheiro, você ganhou muito dinheiro. A gente faz vídeos aqui todos os dias falando sobre cultura woke. A gente traz isso aí. Isso é o mal
sabe, da sociedade, gente. A cultura woke, o identitarismo. Exatamente. O vitimismo. É Se o mal fazer de vítima. É o mal da sociedade. Danilo Gentili, ele... A gente vai terminar aqui com a frase do Danilo Gentili que ilustra totalmente essa nossa guerra cultural aqui, essa nossa guerra diária. O Léo Lins, Elvis, veio e falou em defesa do Danilo. Outro cara que... Porque o vídeo do Danilo veio um dia depois da declaração da Juliana. Cara, porque... E o Léo Lins teve... Ele sentiu e muito triste. Primeira vez que eu vejo o cara falando sério, né? Triste pra caramba. Primeira vez também que eu vi. Eu vi o vídeo da Juliana e quando eu vi o vídeo, eu senti necessidade de falar algo. Porque ela falou do Danilo. O Danilo que, em poucas palavras, é um dos seres humanos mais incríveis que eu já pude conhecer na minha vida. A Juliana cometeu uma injustiça. Todos ficaram do lado dela. Que, aliás, diga-se de passagem, no programa, nunca alguém foi obrigado a fazer algo que não gostaria. Não quero fazer isso. Mas talvez... Não quero. Não, então tá bom, então não faz. Tanto ele quanto o próprio Danilo gostam da Juliana e nunca imaginavam que ela se tornasse uma feminista identitária. Porque o feminismo já é o maior movimento identitário. Depois dele tem o racialista lá, o movimento negro. Então, assim, é um combo que destrói a mente das pessoas e destrói amizades, destrói relações. E, cara, assim, o Danilo, ele fala, né? Toda pessoa quando vira militante, te dá uma facada nas costas. É isso. Você tá entendendo? E eu digo mais, militante de esquerda, cara, principalmente de esquerda. Tem militante de direita é filho da puta? Tem também, cara. Entendeu? Mas é em menor escala do que essa galera mais de esquerda. Pra mim, a Juliana já era complicado a situação dela. Só que agora ela se mostrou uma ingrata. Ingrata completamente. Hipócrita. O Otávio Mesquita também não tá legal pra ele, não. Porque foi mostrado que ele é um velho completamente inconveniente. Só que, vou te dizer, dentro dessa relação, o Otávio ainda tá melhor do que a Juliana, cara. Porque ele mostra pelo menos ser coerente, né? Ele tá brinca com todo mundo. Ele não brincou só com ela. Ele brincou com todo mundo, com o Danilo. No dia lá, o Danilo fala, cara, ele pegou no meu Júnior, cara. Eu tenho uma admiração pelo Danilo incrível, um cara inteligente, romântico, bacana. Só que assim, quando ele foi entrevistar a nossa primeira dama, né, a Mulher do Silvio, aí liguei pro pessoal da Iris, eu posso entrevistar a Iris? Se ela vai pro programa do Danilo, no final, eu vou lá e entrevisto a Iris. Pode, aí ele sabia também. Não sei se ele sabia, mas acho que ele devia saber, sei lá. Ele tava no camarim geral e tinha um monte de gente ali. Aí eu falei, oi Danilo, tudo bem? Tudo. Como é que tá, Mesquita? Ele super sério, né? Respondia monossilabicamente. Eu falei, vamos fazer? Não, Mesquita... Porra, fica na sua. Eu falei, tá bom, desculpa. Aí começou a ter uma discussão. E eu sou muito sensível. E quando ele começou a ter uma discussão, porque não é que ele era um cara assim, ele tava nervoso pra entrevistar a nossa primeira dama. E eu só tô falando isso porque foi pra imprensa, senão nem falaria isso. Aí eu peguei, saí e eu me emociono muito. Como é que ele vai brigar comigo de uma coisa que não tem nada a ver? Eu não vou invadir o programa, foi uma coisa alinhada. Aí eu chorei muito, eu peguei e voltei pra falar pra ele, para de ser assim, não sei o que. Comecei a falar e ele percebeu que ele tava meio nervoso e aí ficou aquela situação de discussão que não foi grave. Ele não me ofendeu, ele só tava nervoso. Basicamente hoje, eu até tento, não sei se o Danilo tá vendo, eu gosto do Danilo, a gente acabou não se falando, mas... É uma situação muito complicada, porque não precisava partir para esse ponto. Não precisava que a Juliana partisse para cima do SBT, que o diretor, na pessoa do diretor, cara, do Danilo Gentili, o cara foi taxativo, não... Eu vou te ajudar. Juliana, você não. Você e ela dizendo não, e ele não, Juliana, nós queremos, temos que fazer isso. Você tem que ir, eu não quero que você se sinta dessa forma. Eu realmente não quero nada desse cara. Agora, se vocês puderem me ajudar, se quando ele for no programa, eu não precisar estar no estúdio. Juliana, isso aí, cara. Ele nunca mais vai no programa. Ele nunca mais vai no programa. E pra falar bem a verdade, tá aí o João que não me deixa mentir. Há um tempo ele tá pedindo pra ir no programa, eu tô falando que eu não quero. E há um tempo ele tá me chamando pra ir nas coisas dele, eu tô falando que eu não quero, porque eu também tenho o bode desse cara. Porra, velho. Sabe? Eu fico triste, velho. Eu tô sentindo uma facada em mim também. Eu fico triste, Tony, porque... Quem é que não gostava dessa menina? Eu gostava demais. Eu achava ela based, uma menina show de bola, engraçada. Muito inclusive. engraçada.
sabe? Ela era... Tem Sempre quando ela aparecia, você ficava esperando alguma coisa engraçada. Exatamente. Poxa, o Diguinho, imagina o Diguinho, Tony. Vim processar o Danilo Gentili por gordofobia. Nossa, velho. Imagine, cara. Nossa, que loucura. Sabe? É muito louco isso, muito louco. Nós já levamos facadas, né, Elvis? Demais, cara. Nós já levamos facadas aqui, nós sabemos Dói bastante. Dói muito. Como o Danilo se sente, como o próprio Léo Lins também se sente, porque foi uma surpresa pra ele. Como os integrantes do programa. Uma coisa que ele deixou bem claro, ninguém faz nada forçado ali. E Juliana vem com essa. É muito... outra prova, o Danilo Gentili veio a falar essas coisas também pra provar que nunca ela teve medo, nunca houve nem a possibilidade dela ser demitida. Ele brigou com o Otávio Mesquita por conta dela. Ele blindou a Juliana. O Otávio Mesquita foi em Roda Viva falar mal do Danilo Gentili. Foi em jornais falar mal do Danilo, porque o Danilo baniu o Otávio Mesquita do programa dele, cara. Sim. Um dos programas mais assistidos do SBT. Você pode falar mal do Danilo Gentili, eu concordo com muitas coisas aqui. Mas nesse ponto ele sai gigante disso aí. E ele mostra a lealdade dele para com os dele, velho. E ele arrastou a Juliana. Ele disse que só ia pro SBT se a Juliana fosse. Aí ela tava também no Agora é Tarde. Ah, Tony, então ele arrastou ela o Murilo Couto, o Léo Lins. Ganhava muita grana. Ô, Negona, para com isso. Para de se vitimizar, porque você tem grana. Talvez você deve ter jogado fora, mas que você ganhou muito dinheiro, você ganhou. Entendeu? Sai dessa onda vitimista, que isso aí não te leva a nada. Sai dessa onda, porque você vai se afundar desse jeito, tá bom, Juliana? E, mais uma vez, vai pra frente com tua dor, processa mesmo o Otávio. Ele merece. Exatamente. Ele merece ser processado. Nesse caso aí, mas eu acho que ela perde. Tony. Mas eu acho que você vai perder, Juliana. Direito, todo mundo tem direito de processar quem for. Agora, o juiz é que vai olhar lá, peraí. Mas você não fez uma brincadeira com ele anteriormente? Você não fazia brincadeira também com o seu patrão? Isso que você tá fazendo hoje, Juliana, era pra você ter feito na mesma semana que você se sentiu mal, tá? Ou então, pelo menos em 2020, quando você disse que deu gatilho, com problema, que deu gatilho. Mas não agora. Mas já que fez, vai pra cima com tudo. Agora, você vai perder. Eu acho que você vai perder. Não, pela opinião pública, ela já perdeu. O pessoal que tinha alguma simpatia por ela se afastou completamente. Eu mesmo. Eu também. Nossa. Deixe seu comentário, meu querido herói. Não esquece, Tom Dimas esperando você aqui. Eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Mais um caso de identitarismo. Enlouquecendo a cabeça das pessoas. Veja como isso, cara, traz um caos para a sociedade, entendeu? Que loucura. Pro indivíduo e pra sociedade. Um abraço, Tony. Um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo, não esquece. Você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.